Fala galera do YouTube, Diego aqui e bora para a quinta aula da nossa série de compilação de planilhas. Se você não sabe o que eu estou falando, é porque você não viu a aula 1, 2, 3 e 4. Clica aqui no primeiro link da descrição que você vai poder acessar o mini cursozinho com todas essas aulas para entender o que eu estou falando. O que a gente está fazendo aqui? É uma série onde eu vou te mostrar tudo o que a gente precisa, aula a aula, para chegar no final e a gente construir uma ferramenta de compilação de planilhas muito maneira que eu mostrei lá na primeira aula. O que a gente vai ver na aula de hoje? Como a gente pode pegar essa tabelinha aqui que não tem nada a ver e transformar numa tabela assim, formatada, com data, com borda, tudo com preenchimento bonitinho. A gente vai aprender a ordenar essas informações. Então aqui você vai ver que tem datas e elas não estão ordenadas e a gente vai aprender a formatar também usando o VBA. Lembra de deixar aqui embaixo seu like no vídeo, de se inscrever no canal e clicar no sininho para você receber notificação de todos os vídeos que saem aqui no canal. E sai vídeo todo dia no canal. Agora tem vídeo sábado, tem vídeo domingo, tem vídeo segunda, quarta, tem vídeo todos os dias. Clica no sininho de notificação para você não perder nenhum desses avisos. Lembra que você pode baixar essa planilha para poder praticar enquanto a gente estiver fazendo isso daqui que eu vou te mostrar na aula de hoje. Então vamos lá aprender a formatar e ordenar pelo VBA. Show! Primeira coisa que eu quero fazer, dá uma olhada. As informações que estão escritas aqui não cabem nas células. Então o que eu teria que fazer pelo Excel? Eu teria que selecionar as colunas e dar aquele duplo clique aqui, ó, tá vendo? Entre as colunas, quando eu passo o mouse, ele fica essa barrinha com duas setas. Eu tenho que dar um duplo clique e ele ajustaria automaticamente. Eu estaria usando o autoajuste de colunas. Então, ó, vou dar um Ctrl Z, ele está assim. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer no nosso código, usar um autoajuste de colunas ali para ele deixar do tamanho certinho a nossa coluna ali, aquela nossa tabela de informações. Então, ó, Alt F11 para abrir o código aí, show de bola. Vamos criar a nossa macro para essa nossa planilha daqui, ó. Inserir módulo, show de bola. Formatar, underline, ordenar. Ordenar. São as coisas que a gente vai fazer nesse nosso código. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos lá. Eu quero usar o autoajuste de colunas. Então, o que eu quero fazer? Pegar a coluna A, B, C e D e vou ajustar elas. Repara. Columns, abre parênteses, abre aspas, e eu posso dizer quais são as colunas que eu vou selecionar. De A até D, fecha parênteses, fecha aspas. Fecha aspas, fecha parênteses nessa ordem. Ponto, o que eu quero fazer com essas colunas? E eu quero usar o auto-ajuste de colunas, que se chama em inglês auto-fit. Então, quando eu faço isso daqui, o que ele vai fazer? Ele vai usar o auto-ajuste nessas colunas aqui. Como é que eu faço para rodar o código? F5 ou vou usando aquele F8 que eu mostrei para vocês. Ó, F5 ou clicando no play, cliquei, dá uma olhada no que ele fez, deu o auto-ajuste ali. Então, primeiro passo, conseguimos ali fazer direitinho. Próxima coisa que eu quero fazer, eu quero formatar a coluna inteira como data. Então isso daqui tem que ter dia, mês e ano. E vamos ver como é que eu faço essa formatação. Vamos lá, ó, é só eu chegar aqui, como eu falei, ó, columns A até D, ponto autofit. Beleza. Agora eu quero mexer só na coluna A. Então, ó, columns, abre parênteses, abre aspas, A, dois pontos A, ponto, o que eu quero fazer com essa coluna? Eu quero mudar a formatação de número dela. Então, ó, number, format, e aqui eu coloco entre, ó, dou igual e entre aspas eu tenho que colocar o formato desse número. Como é que eu sei qual que é o formato de número que eu tenho que usar? São os formatos que a gente tem no próprio Excel. Como é que você vê os formatos no Excel? Ó, clica em qualquer célula e aperta Ctrl 1. Ele vai carregar um pouquinho e vai abrir isso daqui. O que eu faço? Ó, clica aqui em data, vê a formatação que você quer usar, ó, que é essa daqui, clica aqui nela e depois vem em personalizar. E aqui ele está o código que a gente precisa, dá uma olhada. DD, que seria dia, dia, MM, mês, mês e AA, que seria ano, ano. Ó, vou até clicar numa data para vocês verem como é que vai ficar. Ó. Ctrl 1, vem aqui em personalizado e vou escrever exatamente aquele código, ó, DD/MM/AA. E repara como é que ele fica, 19/10/2020. Perfeito. É esse códigozinho que eu tenho que usar. Então, ó, copia ele, Ctrl C, dou um OK, dá uma olhada como é que ele ficou. Vou voltar lá e vou colocar aqui para a coluna A inteira. Vou dar um Ctrl V. Único detalhe, o VBA, ele é em inglês. Então, tudo isso daqui tem que ser como a gente se referiria a eles em inglês também. Então, ó, DD pode ser day, day, beleza, que seria dia em inglês. MM, que seria mês, mês, pode ser month em inglês, que também está certo. Só que AA em inglês não é assim. Ano em inglês se fala year. E aí começa com Y, então seria YY. Essa é a única modificação que a gente teria que fazer. Então, ó, vamos rodar esse código, F5 ou dar o play ali e dar uma olhada. Ele colocou ali para todo mundo direitinho. Outra coisa que eu quero fazer em todas as colunas, eu quero selecionar elas e fazer o quê? Deixá-las alinhadas ao centro. E como é que eu faço isso? Ó, horizontal alignment.
que seria o alinhamento horizontal, que ele pode ficar ou na esquerda, ou no meio, ou na direita ali. Então, é o alinhamento horizontal, se escreve dessa forma aí, igual a XL Center. E pronto, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas essas colunas e alinhar ao centro. Vamos ver como é que funciona, ó. F5 e vamos ver se ele alinhou tudo ao centro ali bonitinho. Perfeito. Outra coisa que eu quero fazer, eu quero deixar negrito a primeira linha. Então, ó, de A1 até D1, eu quero deixar negrito. Então, ó, vou chegar aqui, range A1 até D1, ponto, font, ponto, bold, igual a true. Eu estou mexendo na fonte desse intervalo, eu quero mexer na propriedade de bold, que é a propriedade de negrito, e estou dizendo que é verdade. Então, ó, vamos tentar fazer tudo de novo. F5, dá uma olhada, ficou negrito ali a parte de cima. Próxima coisa que a gente precisa fazer, deixar essa coluna com formatação de moeda. Como é que a gente faz isso? Ó, posso chegar aqui, usar a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Ou posso usar um number format, ó, posso copiar esse aqui, ó, e vou colar aqui. Só que eu não quero mudar a coluna A, quero mudar a coluna D. E o formato não é esse. Vamos ver o formato que eu quero. Ó, vou clicar aqui numa célula, vou colocar o formato de contábil, que é esse daqui que eu quero, que eu achei bonitinho. Vou dar um Ctrl 1 e dar uma olhada. Ele pegou esse código aqui todo estranho. Eu não preciso de tudo isso daqui para o meu código. Eu posso vir aqui, ó, seleciono contábil, e aí eu vejo ali, ó, continua esse código estranho. Eu posso vir aqui em moeda, sei lá, e aí vem aqui. O código que eu quero, na real, é isso aqui, ó. Só isso daqui já serve para mim. Ele vai pegar todo o valor, vai usar aquela divisóriazinha ali de vírgula e de ponto quando for milhar e vai colocar o símbolo de real. Então é isso daqui que eu quero. Então, ó, Ctrl C, dou um OK, volto aqui, ó, para o meu VBA e coloco aqui. E lembra que a gente teve que ajustar aqui para quando estava DDMMA para virar um formato americano? RS ponto e aqui vírgula não é um formato americano, isso aqui é um formato brasileiro. Então eu tenho que mudar isso daqui, ó, para S cifrão. Aqui o ponto lá nos Estados Unidos é vírgula e a vírgula aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos é o ponto que seria aqui no Brasil. Então ele troca isso daí e não se preocupa que quando eu colocar só um cifrão, ele vai colocar R cifrão aqui normalmente. Então, ó, vou dar F5 para ele rodar esse código e tá lá bonitinho para todos eles. Então, só lembra de fazer a parte de formatação utilizando direitinho o formato que seria lá fora, o formato americano. E também você pode ir tentando, fazendo por tentativa e erro, que funciona normalmente. Show, tamo quase. O que falta? Formatar tudo isso daqui colocando uma borda entre eles. Vamos fazer isso daqui, ó. Então, qual que é o intervalo? Ó? De A1 até D17. Então, ó, range A1 até D17, ponto, borders, ponto, line style, igual a XL continuous. Beleza, o que ele está fazendo aqui? Pega o intervalo de A1 até D17, eu quero mexer nas bordas dele, mais especificamente no estilo da linha dessa borda. E aí eu quero deixar que essa borda seja contínua, que é a propriedade para essa borda ser entre todas as células. Vou dar um F5, quando eu voltar lá, repara, tá tudo com borda direitinho. Qual que é a última coisa que falta eu mudar? Deixar com esse preenchimento aqui, um preenchimento bonitinho. E aí eu posso usar, ver qual é a cor que eu quero colocar nesse preenchimento. Que no caso ali a gente tinha colocado um azul. Então, vamos lá. Eu quero pegar de A1 até D1, então vou copiar isso aqui, ó. Range A1 até D1, ponto, interior, ponto, color index, e aí eu vou dizer qual que é o índice da cor que eu quero utilizar. Como assim, Diego? Qual que é o índice da cor? A gente tem vários tipos de cores aqui dentro do Excel, são 50 e poucas, se eu não me engano. E aí a gente pode colocar o índice dela aqui para a gente ter direitinho a cor que a gente quer. Eu vou colocar, junto com essa planilha, uma aba te dando também quais são todas as cores e os seus respectivos índices aqui dentro do VBA. Primeiro vamos aqui utilizar o índice que eu já sei qual que é e depois eu mostro para vocês essa aba. Então, show! O índice de cor, que seria um azul, basicamente parecido com aquele que a gente tinha visto, é o 23. Então, ó, vou rodar isso daqui, vou dar um F5 e repara, ele já deixou um azul, que não é exatamente o que eu queria, mas depois dá para mexer nisso daqui. Mas tá lá, tudo formatadinho. Então, apenas com alguns códigos que a gente utilizou, a gente conseguiu ver essa parte de formatação. Falta agora a gente ordenar essa planilha. Antes da gente ordenar, o que eu vou fazer? Dá uma olhada aqui naquela aba que eu tinha falado para vocês, ó. Aqui eu tenho a cor respectiva ao índice. Então, ó, o 22 que a gente colocou
te dá, 23 no caso que a gente colocou, te dá essa cor aqui. E aí a gente poderia procurar, ó, tem vários outros tipos de cor, outros azuis ali, poderia colocar esse 41 ali, e aí aqui você tem uma tabelinha com todos eles, pode usar isso daqui à vontade. Perfeito! Última coisa que a gente vai ter que fazer é ordenar, só que aí te adianto, eu não gravo o código que eu preciso para ordenar essa tabela. O que a gente pode fazer para pegar esse código? Eu posso perguntar para o próprio Excel. Como assim, Diego, perguntar para o Excel? O que eu posso fazer? Eu posso gravar uma macro. O que seria eu gravando uma macro? Eu vou fazer várias coisas no Excel, enquanto eu estiver fazendo essas coisas, o Excel vai estar anotando todo o código em VBA para fazer aquilo ali. E aí, se eu fizer essa macro de novo, o que ele vai fazer? Ele vai repetir as mesmas coisas. Eu não vou usar essa macro, eu só vou pegar o código que ele usa para fazer as coisas e eu vou tentar adaptar dentro do meu código. Repara só que vai ficar muito claro. Ó, vem na guia Exibir, lá no canto direito, em macros, aqui eu tenho gravar macro. Ó, clica lá em gravar macro. Ele vai te mostrar essa caixinha perguntando o nome dela, atalho e descrição. Aqui você não precisa mudar tanta coisa. Vou só dar um OK, porque eu só quero ver o código. Repara que agora, aqui onde a gente tinha gravado o macro, está parar a gravação. Então, tudo que eu estou fazendo agora, ele está gravando. Ó, eu vou clicar na célula, por exemplo, G4. Ele anotou o código que é necessário para você selecionar a célula G4. Mas o que eu quero fazer? Eu não quero ficar selecionando células. A única coisa que eu preciso é o código para ordenar isso daqui do mais antigo para o mais novo. Como é que eu faço isso? Ó, selecionando a coluna A até a coluna D, vem página inicial, classificar e filtrar, e repara, classificar do mais antigo para o mais novo. Cliquei aqui. Ele ordenou direitinho e ele guardou o código necessário para fazer isso. Agora eu posso vir aqui em Exibir, Macros e parar a gravação e vamos lá no VBA ver qual o código que ele usou para isso. Então, ó, voltar lá no VBA, dá uma olhada, ele criou esse módulo 2 aqui. Clica lá no módulo 2, e repara o que ele fez, ó. Ele selecionou a coluna de A a D, depois tudo isso daqui foi para quê? Para ordenar do mais antigo para o mais novo. E depois ele fez o quê? Selecionou a célula 1, que foi o que eu fiz, eu selecionei a célula 1. O que eu preciso desse código? Daqui até aqui. E daqui a pouco, ó, vou explicar para vocês por quê. Aqui ele está selecionando a coluna A até D. Só que repara que no meio desse código todo, ele está dizendo, ó, eu só quero trabalhar com o intervalo de A2 até D17. E aqui ele fala, ó, A1. Ele vai usar a coluna A1, ou seja, a célula 1 que tem a coluna A, como base para ordenar. E ele vai ordenar o intervalo de A2 até D17. Então a gente não precisa disso daqui. Isso daqui é meio que redundante. Então, ó, posso apagar isso. E esse daqui também eu tinha falado que a gente podia apagar, que eu só selecionei a célula 1 no final. Então, ó, esse código aqui eu vou copiar ele todo, Ctrl C. Vou vir aqui no módulo 1. Vou dar, ó, Enter, Enter e Ctrl V. Repara que aqui ele está muito para a direita. Ó. Vou selecionar isso aqui, ó, selecionar. E ao invés de eu dar um Tab, o Tab faz ele mais para a direita. Ó. Eu vou dar um Shift Tab. Ó, Shift Tab, Shift Tab. Aí ele foi para a esquerda. Repare então, o que ele faz? Ele faz alguma coisa na primeira aba, depois ele faz outra coisa aqui na primeira aba e lembra que eu te falei, você não precisa ter isso daqui guardado, porque é só você gravar a macro que ele faz isso daqui para você, ele te dá esse código. E aqui, repara, a única coisa que a gente teria que mudar, o intervalo. Se eu tivesse mais informações, por exemplo, se não fosse só até D17, fosse até, sei lá, D3.000, 3 milhões, não, 3 milhões não vai porque passou da última linha do Excel, mas D1 milhão, por exemplo, era só eu mudar aqui de D17 para D1 milhão. Então, isso daqui ele já ordena para mim direitinho. Agora, se eu rodar isso daqui, ele não vai mudar nada, porque ele vai ser exatamente, vai ficar exatamente do jeito que ele está. Então, eu vou dar meio que uma bagunçada nela e rodar o código de uma vez só para a gente ver se ele está funcionando. Então, ó, vou ordenar ao contrário, vou colocar do mais novo para o mais antigo e eu vou tirar toda a formatação. Então, ó, vou vir aqui, dá uma olhada na página inicial, essa borrachinha eu consigo limpar todos os formatos, que ele vai tirar toda a formatação que a gente fez, ó, limpei. E vou também diminuir o tamanho da coluna, repara, vou diminuir aqui, ó, deixar ela pequenininha. Quando eu rodar o meu código, o que ele tem que fazer? Deixar ela bonitona que nem ela estava antes. Então, ó, vou chegar aqui, F5, voltei lá, repara que ele formatou toda a minha tabela ali bonitinho, usando só o VBA. A gente passa um tempinho usando aquele para construir o código, mas depois que a gente construiu, ele faz isso quantas vezes a gente quiser, de forma muito mais rápida que a gente conseguiria fazer. Espero que tenha gostado dessa aula. Lembra que o que a gente viu aqui, a gente vai usar lá naquela aula final para juntar tudo na nossa compilação de planilhas. Então, ó, já foram 5 aulas. A aula 1 onde eu apresentei mais 3 aulas ali de conteúdo e essa aula mostrando como você formata e ordena pelo VBA. Lembra de assistir todas. O primeiro link aqui da descrição é o mini curso dessa série de compilação de planilhas. Então, assiste lá que você vai ter todos os arquivos, todas as aulas que saíram até agora e também você vai poder acompanhar direitinho o passo a passo que a gente precisa para chegar até lá no final naquela planilha de compilação
que a gente vai construir no final. Espero que você tenha gostado dessa aula. Lembra de acessar o minicurso. Deixe seu like no vídeo se você curtiu essa aula, se está curtindo a série. Se inscreve no canal para você não perder nenhuma notificação. E também deixa aí seu comentário dizendo o que você achou, porque isso é muito importante pra gente. A gente gosta bastante de ler os comentários, ler os feedbacks de vocês, que a gente usa bastante pros vídeos. Então, de novo, espero que tenha curtido. Te vejo na próxima aula.